E quando chega no ano de 2006, e aí eu já aproveito e junto as histórias, né? Como é que eu cheguei na divisão e como é que o SGC surgiu, né? Já vou aproveitar e vou contar as duas numa história só. Em 2006, meu departamental chegou para mim e eu era estudante, né, na época, já de um curso de desenvolvimento de sistemas. E meu departamental chega para mim e fala assim: escuta, será que Deus não toca seu coração e tal, que você desenvolver para a gente alguma coisa assim para ajudar nas inscrições de Campuri? A gente ia ter um Campuri aqui no interior do estado. E eu perguntei na época para ele assim: mas para quantas pessoas é esse evento aí que o senhor está pensando? Ah, sei lá, para umas 2.500 pessoas. E eu comecei a morrer de medo daquilo. Eu falei: 2.500 pessoas, eu nunca vi tanto desbravador junto. 2.500 pessoas, aonde? Ah, na cidade de Dourados e tal. Vamos tentar fazer alguma coisa? O que você acha? E eu comecei a fazer, eu trabalhava de dia, estudava à noite, então o horário que eu comecei a fazer as primeiras telas do SGC foram de madrugada. E completamente voluntário, né? Final de semana, sábado à noite, domingo e tal, sempre tentando desenvolver alguma coisa. O SGC começou com 5 telas, uma tela de login, uma tela onde o diretor cadastrava os membros, uma tela onde ele fazia a inscrição, uma tela em que ele enviava o recibo e uma tela que o recibo não, comprovante de pagamento, né? E uma tela que ele gerava um recibo. 5 telas. E foi uma grande evolução na época, porque na minha associação as inscrições eram feitas por fax. Então, a secretária, coitada, recebia aquelas listas dos diretores, né, por fax, e cópia de comprovante de depósito, e nunca batia os valores, os depósitos nunca, não sei, era um mistério aquele negócio. E os nomes também ilegíveis, né, não era todo mundo que mexia com planilha, por exemplo. Então, 2005, 2006 começa ali o sistema. E aí, adiantando a história, ficou por vários anos dessa forma. Eu ajudando a minha associação voluntariamente, alguns amigos programadores me ajudaram com algumas coisas que eu não sabia fazer, até que 2009 chega uma etapa interessante. E aí entra um personagem que vocês conhecem, que é o pastor Elmar Borges, né? Que hoje está aí na União Sul como líder de jovens, né? E aí ele era, na época, o líder de jovens bravadores aventureiros da União Nordeste Brasileira em 2009. E esse indivíduo me liga, nunca tinha ouvido falar, nada. E lembrando, o Campuri de 2006 aconteceu, deu tudo certo, 2.500 pessoas, e eu achei o máximo aquilo, porque era o maior Campuri que eu já havia participado até então. E aí o pastor Elmar me liga um dia, num domingo à noite, eu lembro disso assim, começa a rir, né, porque a gente não se conhecia. E ele falou assim: Rodrigo, o que você está fazendo? Era tipo horário assim do Fantástico, sabe, no domingo. Ele falou: o que você está fazendo? Olha, pastor, estou aqui assistindo televisão e tal. Então, olha, nós não nos conhecemos e tal, temos um amigo em comum, mas o que você vai fazer amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer amanhã? Amanhã que horas? Não, amanhã de manhã, o que você vai fazer amanhã? Pastor, por enquanto nada, vou trabalhar. Olha só, eu estou vendo aqui na internet, tem uma passagem aérea de um avião que sai daí hoje, de madrugada, e você chega aqui em Recife, 9 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã. Tem como você falar com o meu presidente umas 11 horas da manhã e falar para ele que você vai fazer um sistema para mim? Eu falei: que sistema? Não, um sistema de clubes, um sistema de gerenciamento de clubes. Mas ele tem que fazer o quê, pastor? Então, vai pensando aí, durante o voo você, sei lá, cria algumas coisas aí, umas telas. Mas assim, para você convencer o meu presidente de que vai dar certo. Eu tenho algumas ideias, mas como a gente não se reuniu ainda, no caminho você vai pensando. Você já tem algo desenvolvido que eu sei, eu já vi. Esse pastor que nós conhecemos em comum, ele já me mostrou. Então é só você melhorar a ideia e falar para o meu presidente isso. Ah, sem pressão. Sem pressão. Sem Eu não, pressão. De eu não boa. dormi, eu não dormi aquela noite, pra vocês terem uma ideia, tentando fazer um monte de slides lá. Ele me disse assim: olha, e amanhã mesmo você volta para casa, então fica tranquilo, já tem uma passagem aérea à noite aqui, você volta para casa. Então eu só fui com a mochila, né? E fui para Recife. A apresentação foi trágica, terrível. O presidente da União não, no terceiro slide ele mandou parar e falou assim: cadê o sistema? Pastor, Nossa. não tem sistema, pastor. Ele falou:
De onde você veio? Ele falou, eu vim de Campo Grande. O que você veio fazer aqui? Pastor, eu vim atender o pastor Elmar e a gente tem um sonho de desenvolver um sistema. Você saiu lá de Campo Grande para vir sonhar aqui em Recife, rapaz? Não é meio longe para você sonhar? Quanto tempo faz que você conhece o pastor Elmar? Eu falei, conheci ele agora. Não, não é possível. Não é possível um negócio desse. Então, assim, foi terrível, foi trágico. Eu peguei meu computador, comecei a desmontar, e ele falou, olha, não tem condições, pastor Elmar, como é que a gente vai contratar um rapaz que a gente nunca viu antes? Mas Deus vai conduzindo as coisas. Eu lembro que estava na sala o presidente, o tesoureiro da União, o diretor de comunicação, o jornalista, o TI, um monte de gente assim. E por algum motivo eles decidiram que, mesmo sem me conhecer, eles iam me dar uma chance. E eu me lembro que eu não voltei para casa aquele dia e eu não tinha levado roupa. Pastor Elmar decidiu, olha, você vai ficar aqui a semana inteira. Vamos aproveitar que já fechamos o negócio? E você agora vai trabalhar com a gente aqui, eu vou chamar os departamentais e a gente vai começar a desenvolver as telas desse sistema. É porque você estava muito tranquilo, né? Aí é normal, gente. Normal. E aí eu tive que comprar roupa, foi uma tragédia o negócio. Mas assim, no final, Pastor Elmar, a gente desenvolveu, melhorou aquilo que havia, demos um nome para o sistema, ele passou a se chamar Intranet do Ministério Jovem ou Secretaria Online do Ministério Jovem. Estou falando de 2009, né? Fizemos o Campuri da União Nordeste para 15 mil pessoas em Natal. Foi o maior Campuri que eu já tinha visto na minha vida, nunca tinha visto tanto desbravador por metro quadrado. E aí, adiantando a história, de 2010 até 2012, as uniões foram contratando esse sistema. Uhum. E sempre assim, nunca ofereci ele para ninguém. Eu comecei a atender a União Nordeste, a UCOB, que é a minha união, foi a segunda, depois veio a União Norte, depois veio a União Noroeste, depois veio a União Sudeste, aí veio a União Sul, porque o pastor Elmar foi para a União Sul, e aí, por último, veio a União Central. Então, em 2012, eu atendia todas as uniões do Brasil, só que cada união com seu sistema. E aí chega o nosso chefe, o Dolci. A história foi bem parecida, tá? Com a do Elmar. Mesma situação. Rodrigo, o que você está fazendo aí hoje? Pastor, você legal. Vai vir para Brasília amanhã apresentar o sistema que você tem aí, porque a gente precisa contratar um sistema para fazer as inscrições do Campuri de 2014 de Barretos. Para quantas pessoas, pastor? Para 35 mil pessoas. É sempre assim, né? Eu lembro que começo lá atrás com 2.500 bravadores, né? Uhum. Aí chega o Elmar com 15, aí agora chega o Dolci com 35. E eu falava assim, legal, pastor, dá para fazer. Ele falou, você já fala espanhol? Pastor, não sei falar espanhol, não. Você consegue aprender em 30 dias? Nenhum desafio, né? Não, gente. Nada de desafios. Gente, se algum dia o pastor Elmar ou o pastor Dolci te mandar mensagem à noite, te ligar, te prepare. É essa benção que tá esperando para você. Eu tô resumindo aqui, mas são as loucuras, né? Aí fui para Brasília, aí comecei a apresentar, aí comecei a ficar nervoso também, aí o pastor Dolci falou, tá confirmado, você vai fazer para a gente o sistema das inscrições, não era o SGC ainda, o sistema das inscrições do Campuri de Barretos. E aí eu tive que aprender espanhol em 30 dias, e foi trágico, né? As primeiras lives, assim, em espanhol, os treinamentos, era só mico, era falando uma besteira atrás da outra, e os hispanos, assim, muito pacientes, né? Mas, assim, eram absurdos que eu falava, assim, sabe? Uhum. E aí, deu certo, né? Terminou o Campuri, conseguimos fazer, foi 36 mil desbravadores naquele Campuri de 2014. Amém. E aí a divisão falou, olha, vamos unificar esse negócio? As 8 uniões do Brasil já têm, as uniões hispanas também querem, então agora a gente vai te contratar e nós queremos um sistema chamado Sistema de Gerenciamento de Clubes. E aí, oficialmente, ele começa no início de 2013, o projeto, mas em 2014 ele é oficialmente lançado, né? Logo depois do Campuri da divisão. E é assim, né? Esse ano, basicamente, ano passado, né? Completou 10 anos que eu estou trabalhando com a divisão. Esse ano completa 10 anos de SGC.